Olá, turma. Boa noite a todos e todas, né, que estão aí presentes nessa nossa aula. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos aí com o Ronaldo, que foi o primeiro a ingressar aí na nossa aula. Na sequência, o Daniel e a Caroline. Vocês conseguem me escutar bem? Sim, eu consigo. Ronaldo aqui. Beleza, Ronaldo. Sim, Beleza, Caroline. Daniel aí é o Daniel Caleb? Não, é Daniel Alencar. Daniel Alencar? Daniel, você fez o exercício da aula passada? Não, o da aula passada não deu pra me fazer, que eu não estava em casa, estava no hospital, resolvendo um negócio. Mas esse agora eu já tô com o computador ligado pra fazer. Beleza. Ronaldo fez, né, Ronaldo? Já até anexei lá no portal. Pronto, beleza. A Caroline não, né, Caroline? eu não fiz, não participei da aula na sexta passada. Beleza. Olha só, pessoal. Para nossa aula de hoje, nós temos mais dois exercícios aí, tá? São exercícios que eu considero, vocês também, né, vão considerar elementares, tá? E basicamente eles são para a gente fechar essas atividades aqui de sala de aula, tá? Para isso, né, eu vou estar explicando aqui um desses dois exercícios, tá? Sendo que o segundo é basicamente é similar, tá? Não vou falar que é o mesmo, tá? Mas é similar ao da aula passada, tá bom? São 19h20, né? A gente está só com 3 alunos. Vamos aguentar aí só até 19h25. Eu peço a colaboração de vocês. E a gente começa 19h25, tá? Só para eu não ter que repetir de novo, tá? Certamente vai entrar alguém depois e vai pedir para repetir, e talvez isso seja um tanto cansativo, né, para nós, né, tanto para mim como para vocês. Então, 19h25 em ponto, a gente começa, tá? Até lá, né, algum de vocês que está presente aqui na aula está com alguma pendência de nota? Eu não. Caroline, não. No momento também não, professor. Daniel também não. Ronaldo? Até agora não. Não, né? Quando eu digo pendência de nota, pessoal, é aquela atividade, né, que eu pedi para vocês realizarem no dia, você fez de fato no dia, mas eu não lancei a nota, tá? Isso pode acontecer. Josivan, tá aí, Josivan? Oi, boa noite. Tô. Boa noite, beleza? Conseguiu fazer a atividade da aula passada? Beleza. Não, professor, não. Eu não fiz. Eu nem sei, para falar a verdade, eu nem sei em qual tá das unidades. Eu nem tive tempo também, mas se você permitir, eu posso fazer. Ela já foi, viu? Infelizmente, se eu não me engano, era até o dia seguinte, né? E aí o prazo já Errou. findou. Já finalizou. Bom, eu pedi para os seus colegas, tá? Guardarem até as 19h25, Josivan, para ver se os demais vão entrar, tá? Sim. Tá. 19h25 é o nosso prazo. E para hoje, tá, Josivan? Você que perdeu a atividade da aula passada, hoje nós vamos ter outros dois exercícios, tá? Sim. Sendo que um é bem similar ao da aula passada, né? Sim. E o outro, né, é bem similar à da nossa aula de hoje, tá? Que eu vou estar explicando para vocês. Bem tranquilo também, tá? Tá. E vocês vão ter o prazo aí, na verdade, até amanhã para responder, tá? Só que detalhe, tá, pessoal? Que a experiência, né, com outras turmas aqui tem medido. Quem deixa para fazer no dia seguinte acaba dando errado, né? É o AVA que não funciona, é algum imprevisto em casa, saúde, qualquer outra coisa, né, que não seja prioridade de resolução do exercício, tá? Então, Professor, aqui é o Ronaldo falando. A minha atividade tá tentativa, mas tá zerada. Eu acabei de ver aqui. Eu acho que eu confundi na hora de ver. Eu não você sei viu a se... sua nota, Ronaldo?
vi tá zerada. A nota de Da somente de ponto. exercício dia 7/5, tentativa 1, finalizada. Não é na tentativa, é no onde você vê os pontos. Ah, tá. É. Eu pensei que calculava aqui. Peraí. Acho que eu confundi. Ah, tá. Tem No uma canto diferença de direito pontos aí que mesmo. você Aham, visualiza os eu vi pontos, aqui. viu? Tem Aham, tá certo. atividade do dia 7/5. Viu aí Ah. sua pontuação? Aham, não, deu uma subida aqui no ponto, eu vi. Valeu. Beleza, Ronaldo. Jeane acabou de entrar. Boa noite, Jeane. Consegue nos escutar bem aí? Boa noite, professor. Eu só não estou vendo nada. Não sei se tá normal. Não. Ainda não estou compartilhando a tela não, tá? Ah, tá. Então tá bom. Jeane, você fez o exercício, né? Inclusive, eu lancei a sua nota, tá? Eu me recordo. E você conseguiu olhar lá no AVA a sua nota? Tá tudo certo? Professor, você de falar que eu nunca tive tempo para olhar. Tá. Não, Nunca sem nem problema. olhei. Mas eu acho que deve estar certo. Não, é porque eu lancei também agora antes da aula, tá? Ah, tá. Caso você tivesse olhado lá o AVA, mas como não olhou, beleza. Aí, né? Então, mais uma vez, pessoal, boa noite a todos e todas, né, que estão aí presentes. Vamos dar início aqui à nossa aula, já são 7h25, né, que foi o tempo que eu pedi para vocês. Basicamente, né, o objetivo do nosso encontro aqui hoje, né, é fechar as atividades de sala de aula, tá? Por que essa correria, professor, né? Talvez alguém questione. A correria é em função do nosso calendário apertado, né? Como nós tivemos aí alguns feriados, né? Alguns dias sem aula na sexta-feira, então a gente ficou com um calendário aqui um tanto apertado, tá? Bom, mas para resolver o problema, né? O que eu fiz? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu coloquei lá no AVA 2 exercícios, tá? Que são exatamente, né, os links, né? Link não, né? O print que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp para vocês. Então, nós vamos ter lá um exercício de sala de aula de dia 14/5/2021 e o exercício final sobre partícula em equilíbrio, tá? Reforçando aqui a explicação, tá? Esse exercício aqui de sala de aula, né, que é com a data de hoje, nós vamos resolver um bem similar durante a nossa aula de hoje, tá? Um exemplo que eu coloquei aqui, né? Aqui, melhor dizendo, e a gente vai resolver aquele exercício. Na sequência, né, vocês vão fazer um que é bem parecido, que é esse aqui, de sala de aula com a data de hoje. Bom, o outro exercício que a gente tem para poder fazer, né, é um exercício bem parecido também com o que vocês fizeram na aula passada. Porém, tem um detalhe que a gente vai ver no final, tá? Então, vamos dar início aqui à resolução desse exemplo, tá? Que vai ser basicamente o exercício, né, que vocês vão fazer lá no AVA, tá? Quem fez o exercício da aula passada, né, deve ter percebido que, prestando atenção, anotando, né, o passo a passo na resolução do exercício aqui, a gente consegue facilmente resolver o que está lá no AVA, tá? Então, só uma questão de atenção, né, anotar as informações importantes, né? Ou se tudo isso não der certo, né, quando eu finalizo aqui a aula, ou seja, quando a gente fecha, né, essa nossa aula aqui, eu aguardo o tempo de download do vídeo, na sequência o upload lá no YouTube, eu coloco o link para vocês, né? Detalhe, né, que é exercício de sala de aula, ou seja, em tese, né, a gente deveria fazer os dois no horário de hoje, né, mas como vocês já viram lá no grupo, né, tem N situações aqui, então, prevendo isso, né, eu coloquei todos os dois, tanto o exercício de sala de aula com essa data de hoje, como esse exercício final aqui, com data de entrega até amanhã, 18 horas, tá?
Então, aí eu estou prevendo gente que está trabalhando, gente que está fora de casa, etc., né? Até amanhã, às 18 horas, né? Então, quase 24 horas para fazer esses 2 exercícios aqui, que vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Não, né? Caroline, Daniel, Jeane, Josivan e Ronaldo. Bom, então vamos lá, pessoal. O exercício é o seguinte, né? Calcule o módulo da força trativa T. Essa força trativa tá, é aquela força de tração que nós vimos na aula passada, tá? A gente viu vários modelos, né, de força, e uma delas, né, a força tração, né, ou trativa, né? Aquela força que a gente aplica, por exemplo, num cabo, numa corda, quando a gente vai elevar, né, ou esticar um elemento desse aqui, por exemplo. Então, calcule o valor dessa força T e o ângulo θ, ou seja, o ângulo que é formado aqui entre essa força e essa linha aqui horizontal, de forma que o olhar tenha uma força resultante de quê? 15 kN direcionada para baixo, tá? É bem parecido com o que a gente fez na aula passada, pessoal, tá? Com alguns pequenos, né, e mínimos detalhes, tá? De antemão, tem alguém aí com calculadora científica? Não? Sim? Não? Vamos lá, pessoal. A minha eu perdi. Ninguém Não sei onde foi que eu coloquei. Só tem uma do celular, professor. Só o celular. científica, né? Isso. Ótimo, tá valendo também. Bom, é só para saber, né, se alguém tem a calculadora, ótimo, 2 pessoas têm aí a do celular, maravilha. Antes da gente ir para o cálculo, né, eu queria fazer aqui uma correlação, né, com vocês aqui, né? Esse desenho aqui, que tem essas forças, né? A gente tem aqui um olhar fixado aqui, por exemplo, em uma parede, etc. Representa, né, um elemento de linha de vida. O que seria esse elemento de linha de vida? Alguém conhece uma linha de vida? Já ouviu falar o que é linha de vida? Alguém? Eu não. Alguém aí que trabalha na Também área, não. na indústria, construção civil, já ouviu falar sobre linha de vida? Não, né? Então, olha só. Bem tranquilo, tá, pessoal? Não precisa assustar porque não conhece a linha de vida. A linha de vida nada mais é que pode ser um cabo, uma corda, tá? Que é fixa, né, em alguns pontos de fixação, e ela é esticada, né? E sobre ela, nós vamos ter aqui atracados, né, os colaboradores que estarão realizando trabalho em altura, né? Esses trabalhadores estão sujeitos, né, estão dispostos aqui ao risco, né, de queda em altura. Então, para evitar que essa queda aconteça, obviamente ele tem que usar lá o cinto de segurança com talabarte, né, e mosquetão atracado aqui na linha de vida, tá? Então, mais uma vez, o que seria a linha de vida? Seria essa linha, essa corda, esse cabo que sustenta, né, os colaboradores em caso, né, de queda em altura, tá bom? Bom, aplicações dela são as mais diversas, tá? A gente pode ter a linha de vida em, como a gente está vendo aqui, construção civil. Por exemplo, a gente pode ter sobre uma cobertura, né, que constantemente é realizado serviço de manutenção, né, seja limpeza de placa solar, limpeza da própria cobertura, tá? Então, a linha de vida é uma linha onde a gente vai utilizar, onde há trabalhos, né, em altura,
onde o risco de queda em altura ele é iminente, tá? Então, para evitar, né, que se tenha esse risco, ou para minimizar, né, esse risco, né, e aumentar as condições aqui de segurança, a gente tem esse sistema que é um equipamento de proteção coletiva, ou seja, protege todo mundo que estiver sobre a estrutura aqui, atracada à linha de vidro, tá bom? Então, essa aqui é a famosa linha de vidro. Então, a gente pode ter em construção civil, pode ter em estruturas permanentes, né, como aqui, cobertura desse galpão. A gente pode ter em equipamentos móveis, né, como é o exemplo aqui desse Skymook, né, ou seja, o colaborador, quando ele sobe aqui na escada, né, e ele vai adentrar aqui o cesto, para evitar que ele caia, né, que ele tem lá, por exemplo, um mal súbito, né, ou qualquer escorrega, para evitar que ele caia, ele acopla o cinto dele aqui e sobe aqui no cesto, tá bom? A gente tem outras aplicações da linha de vida, tá? Deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês, recente. Não sei se eu vou ter aqui. Era para ter, né? Aqui. Então, mais um exemplo aqui de linha de vida. Aqui no caso, né, para um trabalho realizado na borda de taludes, né? Então, imagina que você tenha um penhasco aqui, né, no final desse piso. Então, para evitar que o colaborador escorregue, caia desse penhasco, né, é fixada a linha de vida lá, através de duas hastes, né, com uma determinada profundidade aqui no piso, né. Obviamente, ele deve estar com o cinto atracado lá a linha de vida, beleza? Deu para entender aí o que é a linha de vida, pessoal? Sim ou não? Sim, deu para entender. Deu sim, professor. Ótimo. Beleza. Então, voltando lá na linha de vida, se vocês observarem esse elemento aqui, ó, essa imagem de baixo, né, ela está tracionada nessa direção, nessa direção, nessa direção, poderia estar na diagonal também, tá? Então, nós vamos ter lá um olhal, que é um ponto de ancoragem, ou seja, é um ponto, né, que a gente consegue tracionar esses cabos aqui, tá? Porque imagina, se esses cabos estiverem folgados, né, você não vai conseguir proteger 100% o colaborador, né? Se tiver, por exemplo, folgado, tiver aqui um embarrigamento do cabo, ele vai cair, né, muito além do que deve cair. Pode ser que na queda, né, ele tenha alguma fratura aqui, só com o impacto da colisão, né, que de certa forma o cinto prende, né, o colaborador à linha de vida. Então, esse cabo aqui, que é o cabo da linha de vida, ele tem que estar tracionado. Bom, pessoal? Beleza? Então, esse olhal aqui, né, ele vai estar tracionado. Bom, seguindo aí, né, aí lá na linha de vida, né, nós vamos ter os pontos de ancoragem, pode ser lá aquele olhal que eu acabei de mostrar para vocês, pode ser uma estrutura metálica, um elemento mecânico mais ou menos desse tipo aqui também, tá? O cabo de aço com o absorvedor de energia. Esse absorvedor de energia é muito difícil, na verdade, a gente ver a aplicação dele real na prática, tá? Normalmente, as linhas de vida são puramente o cabo metálico, tá? Mas o absorvedor de energia funciona como uma mola. Então, toda vez que é tracionado aqui esse cabo de aço, e essa mola, né, o que é o absorvedor de energia, ele estica, né? Para quê? Para aliviar lá a queda, né, do colaborador. E aqui a gente vai ter o talabarte, ok? Bom, voltando para o exercício, né? Então, isso aqui é um elemento de linha de vida, tá? Ele está tracionado, nós vamos ter aqui 3 cabos, né, sendo tracionados aqui em direções distintas, né? Esse aqui para baixo, fazendo aqui um ângulo de 30 graus.
esse aqui na horizontal, com valor de 6 kN, esse com 8, né? E esse aqui, para a esquerda, aqui na diagonal, num valor T e a um ângulo θ. Tá bom. O que o exercício está pedindo, professor? O exercício está pedindo, né, para eu determinar, para nós determinarmos qual que é o valor dessa força T e do ângulo θ, de modo, né, que a força resultante na linha de vida seja uma força de 15 kN direcionada para baixo. Bom, professor, o senhor falou para nós, né, na aula passada, inclusive até teve um exercício, né, que a gente falava dessa força resultante. Só que no que nós resolvemos, né, na aula passada, que foi esse exercício aqui, né, a gente considerava o corpo em equilíbrio, ou seja, a força resultante era igual a zero, tá? Aqui, no caso, a força resultante, ela vai ser igual a um valor, que no caso é 15 kN, ou seja, direcionado para baixo. Ou seja, eu vou ter uma força resultante para baixo aqui no valor de 15 kN, tá? Bom, professor, mas ninguém vai fazer essa pergunta, então não vou nem comentar. Mas se fizer, eu comento. Vamos lá. Vamos resolver aqui, então, o exercício. Como que faz para resolver, professor? Comenta aí, professor, por favor. Talvez alguém pergunte, né? Eu acho que ninguém vai perguntar, né? Certamente ninguém vai perguntar. Ah, então se a força... Lembra que eu falei na aula passada que se a força resultante... Minha caneta não está funcionando. Aguenta aí, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que se a força resultante ela não for nula, nós vamos ter uma aceleração? Quem lembra que eu falei isso? Ninguém, né? Tem tanto tempo. Então, ó, se a força resultante for diferente de zero, né, nós vamos ter lá a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração nossa, ela não vai ser nula, tá? Aí talvez alguém pergunte, pô, professor, se aqui está atuando 3 forças e existe uma força resultante aqui de 15 kN para baixo, quer dizer então que esse negócio aqui está em movimento? Alguém poderia me fazer essa pergunta? Não, né? Poderia, né? Talvez. Mas aí, né, eu respondo para vocês. Toda vez que nós, engenheiros, né, de civil, mecânico, elétrico e etc., né, e os demais aí, computação, toda vez que a gente vai dimensionar algo, né, alguma estrutura, nós supomos, né, vocês vão supor, lá nas cadeiras técnicas lá dos cursos de vocês, que essas estruturas, elas permanecem em repouso, tá? E no caso aqui, essa força resultante não vai ser associada, tá? Eu estou falando de uma questão prática, tá, pessoal? Não vai ser associada a um movimento, tá? Mas sim, talvez, em um movimento aqui provocando, perdão, deformação no olhar, tá? Mas beleza, isso é só uma curiosidade, viu? Bom, como que a gente resolve o exercício, professor? É simples, né? Eu vou ter que fazer duas coisas aqui que eu fiz lá na aula passada. Vou ter que fazer o somatório das forças em X, né? Bom, eu já sei, né, que a resultante lá, ela é 15 kN direcionada para baixo, né? Então, se eu pegar a resultante aqui, ó, se eu for desenhar aqui a minha força resultante, seria isso aqui, tá? Minha força resultante, que é igual a 15 kN, tá? Bom, então quando eu vou fazer o somatório das forças em X, aqui é um ponto, tá? Eu observo aqui isso aqui como um ponto. Quais são as forças, né, que estão atuando naquele ponto em X, ou seja, na horizontal? Aí, pessoal, né, o somatório dessa força aqui, ela é igual a zero, né?
No entanto, quando a gente for fazer o somatório das forças em Y, né, nós vamos ter uma força resultante, que é o que o problema está falando. Bom, quais são as forças na horizontal aqui? Eu vou colocar em vermelho, tá? Se eu pegar essa força atrativa aqui, né, e decompô-la, e a decompor em duas outras componentes, uma TX, né, e uma TY, tá? Se eu fizer aqui, eu vou fazer aqui do lado, tá? Mas ela é a mesma que essa aqui, tá? Então, eu vou ter uma TX e uma TY. Ou seja, essa força que está aqui na diagonal, ela tem uma componente na horizontal, que eu chamei de TX, e tem outra na vertical, que eu chamei de TY, tá? Bom, essa força aqui de 8 kN, pessoal, a mesma coisa. Ela vai ter uma componente aqui na horizontal, tá? E ela vai ter também uma componente na vertical, que vai ser essa aqui, tá? Bom, eu quero fazer o somatório das forças em X. As forças em X são essas horizontais. Quais que eu tenho, tá? Eu vou ter aqui um TX. Alguém sabe me dizer como que eu calculo o valor de TX? Né, que é essa componente da força T na horizontal? Alguém que fez o exercício da aula passada? Como que eu decomponho a força T em sua componente horizontal e em sua componente vertical? Multiplicando o cosseno do ângulo, é isso? Muito bem, quem foi que falou? Ronaldo. Ô, Ronaldo, valeu, cara. Olha só, eu vou ter então aqui duas componentes, né, dessa força T. Eu vou ter uma TX e uma TY, tá? Aqui eu vou colocar direto, tá? Mas eu vou escrever aqui no canto, porque nem todos, né, conseguem enxergar de forma direta, tá? Então, aqui eu vou ter uma TX. O que é a TX, né? É essa componente aqui da força T na horizontal, tá? Aqui eu tenho um ângulo θ. Se eu observar o TX em relação ao ângulo θ é o quê? Cateto adjacente ou cateto oposto, pessoal? Adjacente cosseno, é isso? Muito... Peraí. Cateto adjacente e cosseno. Muito bem, Ronaldo. Então, a minha força TX, né, que é essa componente aqui, ela vai ser T multiplicado pelo cosseno de θ. Muito bem, Ronaldo. Agora, se eu quiser a componente dessa força T na vertical, vai ser o TY, né? Como que eu calculo? T vezes o seno. T vezes o seno de θ. Beleza? Tranquilo demais, né? Olha só, vou escrever para vocês aqui, ó, em vermelho. Essa força, essa componente aqui, representa essa força de 8 quilos, 8 quilonewtons que está na diagonal, porém nós estamos representando aqui, ó, ela na horizontal. Repara que a gente vai ter uma força de 6 quilonewtons aqui na horizontal, e mais essa outra componente aqui, ó, que vai ser o quê, Ronaldo? Bora ver? Eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Essa componente aqui é a mesma que essa, ó, que eu vou fazer aqui. Ela está oposta ao ângulo. Ou seja, essa componente aqui, como que eu calculo ela? 8 Pelo seno, né? vezes, muito bem, o seno de θ. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver, né, essa componente aqui na vertical. Na vertical aqui, ó, aqui está o ângulo, aqui está adjacente. Então, nós vamos ter 8 vezes cosseno do ângulo ali, ó. Me perdoem, tá? Não é θ. Nesse caso aqui, nós temos o ângulo foi dado, e ele é 30 graus, tá? Então, aqui a gente tem seno de 30, tá? Ou seja, essa componente é 30 graus, e é 8 seno de 30 graus, essa aqui é 8 cosseno de 30 graus. Beleza.
Vamos voltar aqui agora, né, para o somatório das forças em X. Professor, quais são as forças, né, que estão em X? Ou seja, quais são as forças na horizontal? O Tx, que é T cosseno θ, tá? Bom, ela, se vocês observarem, está apontando para a esquerda, né? Essa força aponta para cá, os componentes dela, uma vai ser aqui na horizontal e a outra na vertical aqui. Então, nós vamos ter menos, tá? Para a esquerda lá, assumo como negativo, menos T vezes cosseno de θ. Que isso, professor? Eu estou escrevendo aqui, pessoal, o Tx, tá? Eu não vou escrever Tx aqui e depois substituir, não, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês de forma direta, né? De forma direta não, né? De forma bem explicada, para depois colocar aqui de forma direta, tá? Então, uma das forças que eu tenho em X aplicando aqui no nosso olhar, né? Então, tá aqui o nosso olhar. Eu vou ter aqui uma força Tx, tá? Quem mais vai atuar no nosso olhar? Fazendo aqui um diagrama de corpo livre. Na horizontal, nós vamos ter essa força de 8 seno de 30, tá? Ela está para a direita, então vou colocar aqui como positivo, mais 8 vezes o seno de 30. E eu ainda vou ter uma outra força aqui, ó. Que força é essa? 6 kN, tá? Então, mais... Vou colocar só 6, só. Bom, o somatório de todas as forças que atuam em X, ou seja, aqui na vertical, deve ser igual a zero. Ou seja, tudo isso aqui deve ser igual a zero. Então, vai ficar o quê? Menos T vezes cosseno de θ é igual. Vou colocar é igual porque nós vamos fazer essa conta aí. Quanto que dá 8 vezes o seno de 30? Pessoal, quem está com a calculadora aí, por gentileza, quanto que é o seno de 30? Na verdade, não precisava nem de calculadora, né? Seno de 30 é? 1/2. 1/2, que é a mesma coisa que 0,5, né? Então, aqui, né, o seno de 30 é 0,5, tá? Então, se você fizer 0,5 vezes 8 vai dar 4, né? Então, tudo isso aqui, né, vai dar 4. Mais 6, quanto que é 4 mais 6? 10. Aqui está positivo. Se eu jogar para lá, vai ficar, né? Vamos lá, pessoal, fala para mim. Negativo, sinal de igualdade. Vai ficar negativo, né? Ou seja, menos 10. Bom, eu vou, por enquanto, deixar isso aqui de lado, tá? Ou seja, vai ficar menos t cosseno de θ igual a menos 10. Isso aqui eu vou deixar de lado por enquanto. E eu vou chamar de equação de número 1, ou relação número 1. Agora, o que eu tenho que fazer? Lembra que a gente fazia lá somatório de fx e somatório de fy? Ou seja, agora eu vou somar as forças que eu tenho em y, né? E o problema me falou que a gente tem uma força resultante de 15 kN direcionado para baixo. Ou seja, quando eu fizer o somatório de todas as forças em y, né? Que forças são essas, professor? Eu vou ter essa TY, então tá aqui o olhar, eu vou ter uma TY, aí eu vou ter essa 8 vezes T seno θ, desculpa, o T seno θ, que é essa força aqui, tá? Então, T seno θ, que é o TY, tá? Vou colocar de forma abreviada. Vou ter aqui o TY, atuando aqui no olhar. Aí eu vou ter essa 8 cosseno de 30. 8 cosseno de 30. E que mais? Mais nada, né? A resultante das duas vai me dar o FR lá, que é igual a 15 kN. Tá.
Então, bora fazer o somatório de todas essas forças aí, né? Que eu já sei que é igual a 15, tá? Bom, somatório de todas as forças é igual a 15, e isso aqui vai ser igual. Quais são as forças que atuam lá no olhar, aqui nesse ponto, né? Eu acabei de falar para vocês. No caso, nós vamos ter o TY. O TY nós já sabemos que é T seno de θ. Se está para baixo, eu assumo como negativo, tá, pessoal? Então, vai ficar menos T vezes o seno de θ. O que mais? Outra força aqui para baixo, ó, que é 8 cosseno de 30. Então, para baixo, negativo, menos 8 cosseno de 30 graus, tá? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa, pessoal? Não, né? Tudo isso aqui é igual, de novo, a quê? 15, né? 15. Então, olha só, pessoal. Menos T vezes o seno de θ. 8 vezes o cosseno de 30 dá quanto, pessoal? 4. 8 vezes o cosseno de 30 dá 4? Não, confundi, calma aí. Então, aqui vai ficar 15. Quanto que deu aí? 8 vezes o cosseno de 30. Quem ainda, né, estiver com dificuldade de fazer esse tipo de conta aí na calculadora, tá? 6,92. Ótimo, né? 6,928 aproximadamente, né? Isso. Obrigado aí. Então, olha só. 15. Aqui tá menos, né? Quando passa para lá, fica mais 6,9. Vou colocar 3, tá? 6,93. Então, menos T seno de θ é igual a 15 mais 6,93 vai dar 21,93. Bom, se eu quiser, né? Se nós quisermos, né? Isolar T, o que a gente faz? Menos T é igual, seno de θ está aqui multiplicando, né? Então, passa para cá, dividindo. Então, vai ficar 21,93 dividido pelo seno de θ, tá? Bom, eu ainda posso fazer uma coisa aqui, tá, pessoal? Não, acho que não vou fazer, não. Vou, né? O T aqui está negativo, então vou pegar, multiplicar todo mundo por menos 1, tá? Os dois lados da equação. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. T vai ser igual a menos 21,93 dividido pelo seno de θ, tá? Bom, essa equaçãozinha aqui, essa relação, eu vou chamar de 2, tá? Se eu colocar pondo 2 em 1, ou seja, se eu pegar isso aqui e jogar aqui, ou seja, onde eu tiver t, eu vou substituir por isso aqui, tá? O que é t, pessoal? Menos 21,93 sobre o seno de θ. Então, vou lá nessa equação, ó. Menos t cosseno de θ, então vai ficar menos t. Quem é t? Menos 21,93 menos 21,93 dividido pelo seno de θ. Isso aqui que eu estou escrevendo é t, tá? Então, fica menos t, escrevi t, vezes o cosseno de θ, vezes o cosseno de θ, é igual a menos 10. Olha só, pessoal.
Menos com menos, o que é menos com menos mesmo? Nossa antepassada aula. Menos com menos, Mais. mais. Inimigo do meu inimigo, meu amigo. Então, nós vamos ter mais 21,93 vezes cosseno de θ sobre seno de θ. Tudo isso é igual a menos 10. Olha o malabarismo que eu vou fazer aqui agora. Essa é a parte mais importante do exercício, tá? É vocês entenderem o que eu vou fazer aqui, tá? Continuando. Eu vou pegar o seno que está aqui, dividindo, passar para lá, multiplicando. Eu vou pegar o cosseno que está aqui, multiplicando, passar para lá, dividindo, tá? E aí, o 10, vamos fazer um pouco mais devagar. Então, 21,93 positivo, tá? 21,93 é igual menos 10. O que aconteceu com o cosseno? Ele está aqui multiplicando, vai passar para cá, dividindo. Cosseno de θ. E o seno de θ, pessoal, o que aconteceu? Ele está aqui dividindo, vai passar para lá, multiplicando. Ora, o que é, né, lá da trigonometria que vocês estudaram, o que é seno sobre cosseno de um ângulo? Qual é a relação trigonométrica que nós temos que combina aqui o seno e o cosseno? Seno dividido por cosseno. O que é, pessoal? Tangente? Muito bem. Quem foi que falou tangente? Não. Ronaldo? Isso. Ronaldo? Isso. O que você comeu hoje, hein, Ronaldo? Tá de parabéns, viu, Ronaldo? Então, seno sobre cosseno é tangente de θ, tá? Então, isso aqui que eu acabei de escrever, eu vou escrever só como sendo tangente de θ, tá? Então, vou jogar aqui para cima. Arrasta para cima, né, Ronaldo? O que nós vamos ter aqui? 21,93. O 10, pessoal, tá aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo, tá? 21,93 dividido por 10 é igual seno sobre cosseno, tangente de θ. Bom, o que eu estou procurando lá no exercício? Eu estou procurando o valor de θ e o valor de t, tá? De modo, né, que, de acordo com essas forças, aqui eu tenho uma força atrativa de 15 kN para baixo. Matei a charada. Quanto que é 21,93 dividido por 10? O nosso ângulo θ, pessoal, e aí eu relembro a aula passada, vai ser igual a tangente a menos 1, você pode fazer em sua calculadora, de 21,93 dividido por 10 vai dar o quê? 2,93. 2,193. É sim. Tá bom? Se você fizer em sua calculadora, você vai encontrar, né, que o ângulo aí, ele é igual a quanto? Quanto, perdão? Repete a pergunta, professor. Se você fizer essa conta aqui na calculadora, né? Tangente a menos 1 de 2,93, qual vai ser o valor do ângulo θ? É só jogar isso aqui na calculadora, pessoal. Tem uma função aí, tan a menos 1. Se você olhar na sua calculadora científica, tan a menos 1, tá? Elevado a menos 1.
Uma vez tan elevado a menos 1. Eu acho que dá 0,007. No. Eu vou pegar a minha aqui, tá, pessoal? Vocês podem usar aí na sua científica, tá? É a mesma coisa. Então, vai ter uma função aí. No caso aqui é a tan, tá? Arctangente. Qual é o número mesmo? 2,193. E o ângulo é quanto? 65,48. Ou seja, voltando aqui, o nosso ângulo θ, né, ele vai ser igual a 65,48, 49 graus, 65 graus, 48 minutos. Acabou o problema, professor? Não, né? Eu tenho que resolver a outra coisa que está pedindo, né? Qual que é o valor da força T? O valor da força T vai ser igual, né? Então, é só vir aqui nessa fórmula, no lugar de θ, eu colocar esse ângulo que é 65,48. Esse ângulo aqui, né, vai ser 65,48. E aí, você fazendo a conta, vai encontrar o que, Ronaldo? Ronaldo que comeu aí uma substância perigosa hoje. Qual o valor de T, Ronaldo? Não sei, professor. Se alguém me falasse os números, eu falar 21,93 dividido pelo seno de θ, tá? Então, vamos aqui na calculadora. Você pode usar, aqui, né, a gente usa o equation. Então, 21,93 dividido pelo seno, né? Seno de θ. Qual é o valor de θ, pessoal? 65,48. 65,48. 65 graus, 48 minutos. Então, vai dar 24,10, tá? 24,10. Bom, detalhe, né, é que 24,10. Detalhe que nós temos um sinal de menos aqui. Então, o valor da nossa força T aqui, né? Desculpa, aqui vai ser negativo 24,10. Foi isso mesmo que eu falei? Isso. 24, Foi. Isso mesmo. 24,10. Ó, aqui é quilonewton, aqui é quilonewton, aqui só pode ser, que é vírgula, tá? Quilonewton. Tá? É um KN aqui, tá? KN. Bom, e aí a gente calculou o T e o θ, né? Que era o que estava pedindo aí no exercício. Fácil demais, né? O problema é que eu enrolo para poder explicar e acaba parecendo ser uma coisa monstruosa, né? Difícil, complicada. Mas se você fizer o que você fez na aula passada, né? Que seguir esse passo a passo, tá? Você vai chegar aí nessa mesma solução. Alguém tem dúvida com relação a alguma parte aqui que eu expliquei, pessoal? Ronaldo, Caroline, Jeane, quem mais está aí? Ricardo não está hoje, né? Vamos ver quem está aqui. Caroline, Daniel, Eliude. Eliude, tá aí, Eliude? Sou professor. E aí, Eliude? Eu entendi, realmente, por o senhor explicar tudo minucioso, eu acho que não fica transparecendo nenhuma dúvida. Ótimo. Eliude, você fez... Eu não estou lembrando aqui. Eu vi seu nome, mas você fez o exercício da aula passada?
Sim. Sim, né? Você conferiu sua nota aí para ver se está tudo certo? Não, Lá, ainda não olhei, mas eu vou olhar. tá. Você olha lá no AVA, tá? Na parte de lançamento de ponto, vai ter lá um exercício com a data da semana passada, 7/5, e sua pontuação, tá bom? Tá bom. Emanuel, tá aí, Emanuel? Opa, sim. E aí, Emanuel? O senhor poderia retornar lá na imagem, só para confirmar sobre aquele Y e aquele X que o senhor colocou? Sim. Certo, esse Y foi apenas que o senhor colocou igual a 15. Foi apenas para dizer que era um novo cálculo. É por isso que o senhor utilizou essa letra Ó, eu vou fazer um... na segunda conta. Olha só. Ali eu fiz somatório das forças em X e forças em Y, tá? Se você observar esse olhar, ó, vou desenhar ele aqui, tá? De uma forma bem grosseira. Quais são as forças que atuam nele? Então, eu tenho uma força que está assim, tá? Nessa diagonal, que é essa força T. Eu vou ter uma outra força aqui, ó, de 6. Eu vou ter uma outra aqui de 8, tá? Beleza, Emanuel? Certo. Eu faço aqui o somatório das forças em X. Professor, o que é o somatório das forças em X? São as forças, né? Se você lembrar lá do... Lembra lá do gráfico? Não tem aqui o X e aqui não tem o Y, Ah, saquei. tá? O X são as forças que atuam na horizontal, tá? Então, se eu pegar esse corpo aqui, tá? Todas as forças que atuam na horizontal, aqui, 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 tá? Todas essas forças atuam na horizontal. E na vertical, professor? Ah, detalhe, tá? Eu posso ter força na horizontal para cá, posso ter força na horizontal para cá, tá? Tudo nessa linha aqui, horizontal. Beleza? Bom, e na vertical, professor? Eu posso ter força na vertical para cá, na vertical para cá, na vertical para cá. Na vertical para cima também, né? Positivo, para cá e para cá. Bom, e aí quando eu faço o somatório das forças em X e falo que é igual a zero, ou seja, eu estou pegando cada uma dessas forças aqui, tá? 3 mais 4 mais A mais C. Aí lá no final eu falo que é igual a zero, né? Ou seja, eu estou procurando o valor de A e C, beleza? Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei as forças lá, somei e igualei a zero. Agora, quando a gente faz o somatório das forças em Y, né? O problema está me falando que a resultante é 15 kN, ou seja, está me dando já o valor desse somatório. Fala que é igual a 15, tá? Então, quando eu somar aqui essas forças, por exemplo, se eu tiver aqui 3, 4, 1, A, B, C. Então, quando eu somar 1 mais 4, perdão, né, as forças ali estão negativas, né? Então, menos 3, menos 4, que é, ó, menos 3, menos 4, menos 1, mais A, mais B, mais C. Tudo isso aqui, né, eu estou somando as forças que atuam em Y, né? Deve ser igual a 15, tá? Então, simplificando o que eu fiz aqui para vocês, tá? Eu fiz o somatório das forças em X e em Y, só que antes disso, né? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Essa força aqui, maravilha, né? Já está na horizontal, eu sei que ela vai entrar lá quando eu for fazer lá o somatório das forças em X, né, que é igual a zero. Ou seja, vai entrar lá um 6. Só que se eu observar aqui o nosso desenho, eu vou ter aqui, ó, essa força, que é essa aqui, de 8, ela não está nem na vertical e nem na horizontal. Para isso, o que eu fiz? Eu fui lá e decompus ela em outras duas forças, ou seja, em suas componentes. Horizontal, aqui eu vou ter um ângulo de 30, né? A componente horizontal dessa força, nós já sabemos que é 8, aqui é cateto oposto, né? 8 seno de θ, que vai ser essa força horizontal aqui em vermelho,
sobre essa linha, tá? E vou ter uma vertical aqui